MotoGP. E vamos falar da MotoGP que correu em Sachsenring, na Alemanha. Mais uma etapa do campeonato. E Thiago Santa Rosa, mais uma corrida com chuva. E mais uma vez, Jorge Lorenzo desaparecido. Pode um cara que quer se credenciar a brigar pelo título, um cara que está indo para uma equipe para salvá-lo aí de um marasmo que já dura alguns anos, pode um piloto desse nível ser tão ruim assim na chuva? Olha, Thiago Raposo, eu tenho que te perguntar antes uma outra coisa, e aliás também perguntar para o Fábio Campos. Será que o Lorenzo nunca nadou na vida? Nunca tomou banho? Nunca entrou na água? Porque assim, é para desaparecer mesmo. Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um. E assim, quando nós estamos falando de pilotos de alto nível, em qualquer categoria, eu acho que eu só lembro, assim, lembro porque eu era uma criança ainda, dos comentários em cima de Alan Prost, quando ia para uma pista molhada na Fórmula 1. Sendo que eu sempre faço esse porém. Como havia certos exageros a respeito de tudo que passava sobre Alan Prost na TV nacional, eu sempre fiquei com a impressão que poderia ser o contrário. Mas se hoje em dia alguém chegar para mim e falar: ah, o Lorenzo é um piloto que nunca dirigiu na pista molhada, eu vou falar: olha, pelo que eu tô vendo na pista, eu acredito. Eu vou lembrar, eu só não lembro o nome o nome não, desculpa, o ano certo que aconteceu, mas alguns anos atrás, numa das provas de encerramento de campeonatos em Valência, teve uma prova que choveu, a pista secou e o Lorenzo, ele levou uma queda que ele caiu de cabeça no chão. Eu juro, das últimas provas que eu vi dele, eu falei, será que tem alguma coisa mental relacionada a esse evento? Porque chega a ser espantoso. De novo, eu não sei, especulo aqui, só para dar ênfase à mediocridade que eu vi de um tricampeão da categoria nas provas molhadas desse ano na MotoGP. Fábio Campos, tem defesa? Tem alguma informação que a transmissão internacional trouxe? Não existe informação para justificar a performance do Lorenzo. Aliás, você, primeiro, já que você começou com o Lorenzo, vamos matar o assunto Lorenzo, mas eu acho que o que você falou no começo do programa, que está me intrigando aqui até agora, eu acho que dá uma discussão, para mim... Chegaremos lá. É uma discussão até mais importante até do que essa, mas começamos com o Lorenzo, vamos terminar. Eu acho que o Lorenzo, ele não é tão ruim na chuva, mesmo sendo o defeito dele, como ele foi nas últimas duas provas. Foi abaixo do mínimo aceitável, né? Em Assen e na Alemanha, em Sachsenring. Eu chego até a questionar aquele lado que eu costumo não gostar de ir, que é o lado psicológico. O quanto dessa... Porque o cara caiu 3 vezes antes da corrida. Né? O cara caiu caiu 2 vezes na classificação. Né? Eu não sei até que ponto o cara falou, olha, eu só sei de uma coisa. Se o Lorenzo perder, como parece que a chance vai aumentando cada vez mais, se o Lorenzo perder esse campeonato, é muito por causa da sua performance na chuva. O seu defeito em pista molhada pode... Muita água vai passar debaixo. Né? O Rossi pode perder o campeonato por vários motivos. Entre eles, as várias quedas que já teve. O Marques perdeu o campeonato de 2015 por causa, na minha opinião, de 2 quedas. Né? As pessoas falam, nossa, né, foi um ano ruim. Para mim, não foi um ano ruim do Marques no ano passado. Ele teve 2 quedas seguidas em momentos cruciais do campeonato que o tiraram na briga pelo título, mas guiou em alto nível em 2015 também. Mas, enfim, a MotoGP é um campeonato em que você consegue, talvez tentando, sem errar, cravar aonde cada piloto ganha, aonde cada piloto perde. O ano 2016 do Lorenzo, eu temo, repito, ainda vão correr muito, ainda vão, né, passar por muita pista, muita coisa pode acontecer ainda.
pode ter perdido o campeonato por causa dessas duas performances na chuva, porque é absolutamente inaceitável. Né? É incompreensível. Inaceitável talvez não seja a palavra. É incompreensível que um piloto Deixa eu te interromper um pouquinho, por favor, Fábio Campos. Por favor. Porque a gente tem uma pergunta direcionada a você sobre Jorge Lorenzo. Então A pessoa citou meu nome mesmo, então, nesse caso. Tá escrito aqui. Sim. Pergunta do podcast para Fábio Campos. Sim. Pergunta de Marcelo Cesarino. Que aí você já continua na sua resposta e já esbarra nas perguntas dele. Certo. Jorge Lorenzo está acabado? Por que tem andado tão mal nas últimas corridas? Tem andado tão mal na chuva, coisa que não corria anos atrás. Ainda noto que o ambiente na garagem está péssimo. A empolgação da Yamaha com o Rossi é uma e com ele é outra. Marcelo Cesarino, ambiente na MotoGP não ganha jogo. Ambiente esses caras têm desde 2009. Ou melhor, eles não têm desde 2009. Com o parêntese da saída do Rossi e depois para Ducati, depois ele voltou. Mas esses caras não têm ambiente. Esses caras não precisam, eles são mais fortes do que isso. Eles não se abalam com essa questão. Pelo contrário, a MotoGP, ao contrário da Fórmula 1, há o jogo, a guerra de provocações, há a crítica aberta, há uma franqueza que na Fórmula 1, eu sempre digo aqui, não há. Né? São os mocinhos que na pista se matam na Fórmula 1, mas aos microfones, não, respeito, é um ótimo piloto, não, foi um lance normal de corrida, é patético o que acontece na Fórmula 1. Na MotoGP, não. Na MotoGP, esses caras, eles se guerreiam em todos os sentidos, não só na pista, como fora dela. Eu acho precipitado, Cesarino, como eu já li aqui no chat, colocarem aqui, de que o Lourenço abandonou 2016. De jeito nenhum, um cara que tá brigando pelo título mundial vai abandonar um título mundial do nada. Eu sinceramente, discordo aqui frontalmente dos que colocaram. Tô até tentando ver para quem, aqui, ó, foi o Davidson e o Josué, que colocaram aqui no nosso chat. Eu discordo, eu acho que o cara não... Por qual motivo o cara vai abrir mão do objetivo de vida dele, que é pilotar moto, ganhar corrida e ser campeão do mundo? Eu não vejo isso. E aí discordo, Cesarino, que não é que ele tá andando mal nas últimas provas. Ele acabou de ganhar duas, né? Mugello e... Qual foi antes de Mugello? Não vou lembrar. Mas enfim, foram duas seguidas. É Le Mans, se eu não me engano. Ele ganhou as duas seguidas. É claro que o fator chuva aí é o que está mudando o jogo. As duas últimas corridas foram em condições diferentes das outras duas que ele tinha ganhado. Então eu não acho que o Lourenço está em má fase. Ele tem um defeito. Ele realmente, eu não sei até quanto ele está se rendendo a esse defeito. Que ele inclusive admitiu numa entrevista, inclusive para o Brasil, para o Sport TV, que ele falou, olha, eu preciso melhorar na chuva. Que é uma coisa que muito piloto de Fórmula 1, inclusive, não falaria com essa franqueza. Ele tem um defeito. Eu não sei até que ponto, vou deixar agora Raposo e Rosa falarem, eu não sei até que ponto ele está se rendendo a isso e... quer saber, cara? Choveu, eu vou ficar aqui a 20 por hora. Já me perguntaram aqui no ar. Eu acho que isso é prejudicialíssimo, porque ele perde um campeonato sendo bobão, para usar uma palavra mais agradável. Mas eu não sei até que ponto Rosa e Raposo ele está se rendendo a um defeito que existe e andando até pior do que ele já andou na chuva, em outras ocasiões. Antes de responder, eu vou só deixar mais uma pergunta para a gente voltar daqui a pouco, só para vocês ir pensando nela. Ainda temos um campeonato a ser disputado esse ano? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que não. Eu acho que ele não se renderia, não. Eu acho que realmente não conseguiu se achar. Foram várias. Na classificação no sábado é ridículo, né? Ele cai com a moto, mas ele já tinha feito. Ele vai pro Q1, né? Ele cai no Q1. Quem não conhece o sistema de classificação da MotoGP, são 3 treinos livres que são realizados. Eles pegam um combinado desses treinos livres e os 10 melhores já estão garantidos na última fase da classificação. E os demais... Na verdade, ele pega o melhor, né? O melhor dos 3 treinos. Né? Eles não somam os tempos. Quem fizer a melhor marca em cada um dos 3, eles vão pegando. Mas por favor, continue. Quando eu falei, talvez eu me expressei mal, mas quando eu falei combinado, era isso que eu queria falar mesmo. Inclusive nos caracteres aparece, né? Combined Practice Times. A expressão usada é essa, só a metodologia. Mas continue, sua explicação tá legal. Então, os 10 melhores pegando as melhores voltas do treino livre 1, 2 e 3. O 4 não. O 4 não, se garantem na grande final, ou no Qualify 2, né, no Q2. Na MotoGP só tem Q1 e Q2. E os demais pilotos vão pro Q1, correm lá, dão as suas voltas, e os 2 melhores passam pro Q2. Então o Lorenzo já tinha uma volta lá, que eu colocava no Q2, e cai no finalzinho,
correu um risco danado ali de ser superado. Colocava, mas não estava garantido, né, Raposo? Isso, colocava, mas não estava garantido. Então correu um risco enorme, mas por sorte os outros pilotos que tinham chance de batê-lo, acabam não andando mais rápido. Então ele vai pro Q1, pro Q2, corre pros boxes, né, para pegar a moto reserva e tudo mais, vem pro Q2 e cai. Então na mesma sessão classificatória, ele cai no Q1 com a moto e cai no Q2 com outra moto. Uhum. Então, assim, eu acho que realmente tem essa coisa, né? Você não acha que isso abala a confiança, Raposo? Porque MotoGP é muito confiança, na minha opinião. Você não acha que o cara vai, depois desses 2 tombos, ele fala assim, eu não vou forçar mais. O que você acha? Aí já foge um pouco da minha alçada, né, Fábio Campos? Não, perguntando o que você acha, não tô falando se você acha que ele é ruim por causa disso. Tô falando se você acha que isso não pode fazer com que o cara volte pra pista, se não é uma possibilidade que você admite do cara voltar pra pista pra cumprir tabela. Sem certeza, não temos nenhuma certeza aqui. É o que parece, né? Assim, sem colocar certeza e especulando é o que parece, né? O cara fala assim, não, já caí já destruí as 2 motos, já dei um trabalho então eu vou pra pontuar nessa corrida. Eu vou tentar correr o menor risco possível para tentar salvar o maior número de pontos, porque do contrário já meio que ficou claro para mim que não adianta eu querer dar murro em ponta de faca, que se eu tentar forçar, se eu quiser querer andar com esses caras aí, eu vou sair zerado daqui. E quase saiu, fazendo uma corrida poupando. Mas então você concorda comigo, é o que eu falei. É o cara pensar assim, quer saber, meu amigo, eu não vou lutar contra o defeito, que é contra a essência do piloto, né? Que é o cara que tenta, que testa, que força, enfim, que conversa. Não sei se ele tá fazendo tudo isso. Tô lançando uma pergunta pro Rosa dizer também. Será que ele tá se rendendo? Não quer dizer que ele tá apático, não tô dizendo isso. Mas será que ele é um meu defeito e pronto? Ou será que ele, né, tá tentando melhorar nisso? É a minha dúvida. Não, melhorar e não tá. Melhorar e não tá, porque senão ele estaria fazendo algo diferente. Algo visível, algo à mostra. E foi justamente o contrário, né? Não dá pra apanhar como ele apanhou. Ele apanhou de todo mundo na pista. Sim, ele apanhou de moto de 2014, assim, como se ele não tivesse nenhum equipamento adequado. E pelo contrário, ele tinha melhor equipamento. É só comparar até provas, o desenvolver da corrida, enfim. E pior de tudo, que a pista seca e nem assim, sabe? Nem assim. Não, por isso que na classificação tava seco. E mesmo assim ele não virou tempo. Por isso que eu tô realmente colocando a ponto de interrogação do quanto que isso não é só técnico, entendeu? Sim, sem dúvida. Agora, vamos ressaltar, não vamos criar conceitos. Não me venham com essa Estamos história criando algum aqui? Não me venha com essa história que eu estou criando conceito, mas o pessoal alertou, o pessoal falou, chegou para essa prova de Sachsenring sabendo que teríamos pneus novos, de novo, a Michelin mexendo na estrutura. Coincidência o podcast, né? A gente fala numa categoria, a Michelin mexeu, porque né? Aí chega no outro bloco, a Michelin mexeu, enfim. Coincidências. Separados por 13 anos de diferença, né? E categorias diferentes, enfim. Sim. Mas chegamos para uma prova num circuito único, pequeno, com muitas curvas para um lado, pouquíssimas para outro, com um pneu novo, de novo. Ou seja, esse ano, e até já vai esbarrar um pouco na pergunta que o Raposo vai dar mais ênfase agora, né? Chega sempre, os pilotos da MotoGP chegam sempre para as próximas corridas sem saber o que eles vão enfrentar de fato. A única coisa é uma ideia que eles tiveram no passado que já não vale muito. É completamente diferente a cada corrida as provas da MotoGP. Apenas faça um registro antes de passar para você, Raposo. Registro não, porque talvez é o tema. É impressionante e é louvável, tô falando isso até feliz com o que eu tô lendo aqui no chat, das pessoas falando que querem mais mesmo, é que o espetáculo seja bom ao invés de um piloto ou outro. Feliz eu estou lendo isso aqui no chat. É impressionante isso que a MotoGP faz, né? A chuva, o tanto que ela anula a questão do equipamento. E faz ali pilotos de verdade disputando corrida no braço. É impressionante a eficiência. A chuva, ela já anula o equipamento em todas as categorias. Mas em outras menos, em outras mais. A Mercedes não vira uma carroça na chuva. Claro que não. Na MotoGP é impressionante como a chuva, claro, numa determinada medida, claro,
né? Se for muito maior ou muito menor, isso não vale, mas numa determinada medida, como o Sachs-Ring, anula a questão do equipamento e faz com que o bom, o habilidoso na chuva consiga se destacar. Eu tenho uma pergunta, então, para fazer, pra gente responder no decorrer do programa, para vocês se pensarem. Quer dizer, então, que Jack Miller e Danilo Petrucci, por exemplo, são melhores do que um Rossi, do que um Marques, mas só não conseguem andar e vencer títulos ou ganhar desses caras porque não tem equipamento? Porque quando é anulada a questão das motos e o que vale é o braço mesmo, são esses caras que aparecem e não os outros. Posso responder agora ou é pra esperar mesmo? Só para esperar um pouquinho, que tem o Leandro JF aqui que diz o seguinte: grande corrida, mas acredito que na MotoGP a água mais atrapalha do que ajuda. Outro ponto aí, ó. Mas tem uma pergunta. Comecei a acompanhar a MotoGP a fundo somente em 2014. O Lorenzo sempre foi ruim assim com a água na pista? A estratégia do Rossi foi equivocada? Mas a falta de rádio deixa a categoria mais pura. Que lindo. Assim o piloto com mais feeling da pista acabou vencendo. Ô, Raposo, e não é só isso, esse comentário do JF é importante, porque hoje surgiu o bafafá que sim... Não use essa expressão, por favor. Surgiu a especulação. Pelo amor de Deus, né? Desculpe. Vou me corrigir aqui. Você é um jornalista, eu te considero um jornalista, pelo amor de Deus. Surgiu, até porque eu usei a palavra errada, você tem razão. Foi a informação, de fato, houve a informação do rádio ser introduzido na MotoGP. Por conta disso que aconteceu nesse final de semana. Eles começaram a discutir internamente e os pilotos já, em declarações para a imprensa, falaram: não queremos. Os pilotos já se posicionam contra essa ideia. Então, assim, vem muito de encontro ao que a própria mídia gerou de debate em cima dessa prova. Então, se tivesse rádio, os pilotos poderiam conversar com as equipes e escolher os pneus, configurar a moto certinha. Eles não querem isso. Exato, eles não querem. Aí que foi a maestria do e-mail do JF. Esse é o ponto. São pilotos tomando a decisão, ganhando ou perdendo uma corrida pelos seus méritos, não pelo que o computador está indicando. Corrida, gente, não é computador. Essa é a tecla que eu bato todo final de semana que tem corrida de Fórmula 1. Né? Foi perfeito, maestria do JF. Aliás, os nossos ouvintes, eles são melhores do que os componentes da mesa. Eles são mais brilhantes do que a gente. Vejam a colocação do Gustavo Miller aqui no chat, que coisa absolutamente precisa e válida. Campos, é a chuva que anula os pilotos que brigam, ou é a chuva que anula, ou os pilotos que brigam no campeonato que aliviam? Que é uma consideração perfeita do Gustavo Miller, importantíssima também para se colocar na discussão. Realmente, os caras que estão brigando pelo título são mais... Né? Eles falam isso no grid, né? A TV inglesa faz lá o grid walk, e os que não estão na briga do campeonato, volta e meia, eles citam isso. Né? Não, eu posso ir para cima porque eu não estou brigando por nada. Perfeita a colocação do Gustavo Miller, que eu não tinha citado aqui e que acrescenta a discussão. Os nossos ouvintes são mais brilhantes do que nós, componentes da mesa. Devia inverter. Nós deveríamos ficar ouvindo e fazer um programa aqui com o JF, com o Cesarino, com o Josué, com o Gustavo Miller, com a Fabrícia, com o Sikerovski. Vamos inverter um dia. Vamos fazer isso um dia. Um programa vai ser... Acabou de nascer uma ideia aqui, tá? Um programa, um café com velocidade, só feito pelos ouvintes. É outra que eu compro aí a ideia e com certeza vou me embarcar nessa. Mas aí então a gente já pode responder a pergunta que eu fiz. Agora Danilo pode. Petrucci, Jack Miller, por favor. Eu acho o seguinte, Raposo, sua pergunta é interessante. Eu acho que esbarra nisso aí que o Gustavo já colocou, né? Mas a gente tem... Porque a gente tem a questão na MotoGP, Raposo, do terreno específico. A gente consegue ver na MotoGP o cara ser bom numa coisa e ruim em outra. Eu acho isso muito legal, porque mostra aquilo que nós acabamos de falar. Quando a gente liga a televisão para assistir uma corrida de MotoGP, ou vai para a pista para assistir uma corrida de MotoGP, como já foi possível no Brasil, saudosos tempos, você sabe que você vai ver uma disputa em que o que os seus olhos estão te mostrando é a realidade. O cara vai errar por erro dele, o cara vai cair por erro dele, o cara vai tomar uma decisão por decisão dele. Isso para mim, tá? Sou eu. Não falo por todos. Conta demais. É muito mais legal você ver uma corrida em que você... Porque eu acho, por mais que a Ferrari seja um exemplo, mas o automobilismo para mim é um campeonato de pilotos. É legal você ver o piloto, a pilotagem, a técnica. Isso para mim é automobilismo.
E o motociclismo, isso é muito mais, mais forte, muito mais... Então tô dizendo tudo isso para dizer que até essa diferenciação, Raposo, dá para ter o bom de chuva e o bom de seco. Jack Miller e Danilo Petrucci são ases na chuva. O Petrucci mais ainda, porque o Miller ainda tá chegando agora. O Petrucci já mostrou outras vezes em outros campeonatos, né, como o Silverstone no ano passado. Esses caras são ases, talvez sejam melhores do que muitos desses que você citou em chuva. Não quer dizer que são necessariamente pilotos melhores no completo, no geral. Mas em chuva, talvez sim. Talvez quando chova, o Valentino Rossi não seja, embora ele já tenha ganhado muita corrida na chuva, sejamos justos. Talvez, não vou nem usar o nome dele, mas o dele não, o Lourenço, eles não são os melhores caras na chuva. E isso é legal, porque a chuva muda de uma maneira esportiva e não artificial o decorrer do jogo, Rosa. Não, mas e até a gente tem que mencionar, Rossi e Marques, eles não entram tanto na questão, porque nas provas que teve chuva, por mais que eles foram conservadores, eles estavam ali disputando. É verdade. Mas aí o comentário do Gustavo Miller é perfeito por causa disso, né? Eles têm mais a perder, né? Peraí, eu não vou entrar nessa curva aqui, que eu não tenho certeza de como tá o asfalto, né? Aí o elogio que você fez aos nossos ouvintes faz todo sentido, porque essa é essa a ideia mesmo. É exatamente isso. É pensar, ter aquela fagulhinha, aquela estralo ali quando tá numa disputa que, opa, peraí, mas se eu cair, eu jogo tudo fora. Já se o Danilo Petrucci, o Jack Miller, um que apareceu muito bem na etapa passada, mas nessa do último final de semana, que foi o Ione Hernandes, por exemplo, caiu logo no início. Olha só. Mas esse aí, o Ione Hernandes... não, desculpa, você estava falando do Iannone. Eu já ia falar que o Iannone, ele não tem... Não, eu confundi o nome, mas é verdade. O Ione Hernandes caiu no comecinho, é verdade. Isso, que assim, ele fez uma etapa lá em Assen sensacional, né? Ele foi destaque, chegou na frente, liderou volta, caiu logo no início. Quem sabe ele não... Até essa queda foi causada porque ele pensou, agora é a minha chance de novo. Pode ser. Eu não sei como é que esses caras não tremem na MotoGP, porque a moto, muito mais que o carro, né, Rosa? É muito mais suscetível ao erro, né? Sim, mas esse cara não tem como tremer, porque se você correr com medo de moto, você não corre. Não, mas o tremer que eu quis dizer é no sentido, nossa, vou ganhar hoje. Não é o tremer no sentido de, estou com medo. É no sentido de, meu Deus, a minha vitória é possível. Né? E esses caras, a MotoGP é tão legal, gente, que esses caras guiam com uma gana. Né? A imagem do final de semana, pra mim, é o Scott Redding dando soco na própria moto por perder o pódio na última volta. Né? Ou seja, os caras, eles têm a gana, eles sabem que é possível. Né? Eles entram na pista sabendo que as coisas podem acontecer. E, aliás, eu acabei de pensar uma coisa aqui, agora para rebater o Gustavo. Vamos no ping-pong intelectual, que é legal. Ele tem razão, o Gustavo, mas o que o Marques voou depois que ele trocou o pneu, o que o Marques veio destruindo o tempo, é de você também pensar, mas peraí, cadê o campeonato mundial desse cara? Porque o que esse menino fez, né, Raposo? Nós temos que dizer aqui, o que ele voou, o que ele foi mais rápido que todo mundo, claro, essa estratégia dele foi mais certa, mas o que ele pôs em prática virou um míssil na pista, né? Ô Raposo, e eu tô tenso aqui. Quero falar que eu tô tenso. Quer que eu faça uma massagem? Não, eu quero que você... o programa não ir pra esse lado. Diga por que você tá tenso pra ele não precisar... Não, eu quero que você coloque na pauta a discussão do campeonato. Porque o Campos acabou de falar do Marques. Eu acho que você fez uma introdução que também eu fiquei pensando umas 2, 3 vezes. Eu acho que é importante agora esse eu tô preocupado assunto. Com a introdução dele. Mas tem uma pergunta, né, que ficou sem ser respondida e que até o nosso querido André Bonaparte também coloca, né? O Leandro JF e o Cesarino acabaram esbarrando um pouquinho na questão da estratégia. Eu queria ouvir vocês, porque o Bonaparte também coloca aqui, né? Enfim, o Rossi demorou demais para decidir entrar nos boxes, mesmo com a placa da equipe mostrando que deveria entrar com os pneus intermediários. Acabou no desastroso 8º lugar, só não foi pior do que o Lorenzo. Meu voto para a decepção no final de semana, que acabou, salvo engano, em 11º. Corrida espetacular da Honda com Marques e com a equipe satélite. Eu queria saber de vocês essa questão aí da estratégia. Que o Rosa eu já sei para que caminho que ele vai, né? Porque a corrida já aconteceu, então agora o profeta do acontecido isso vai falar. Maldade. Isso é uma maldade. Não bata o carimbo nele, Mas vocês não acham que o Marques
só partiu para isso porque a corrida dele estava completamente arruinada e com os pneus de chuva, que agora ele tá posando de Eugênio, né? O cara que tem a sacada da hora certa. Mas será que se o Marques não tivesse lá na frente disputando, ele também não teria segurado mais tempo também pra entrada? Porque a situação que Ele ele nem tava... foi o primeiro também, né, Raposo, a entrar? Isso, porque ele tava assim, perdido por 1, perdido por 1000, deixa eu entrar aqui e vamos ver. E eu quero aproveitar e responder antes, porque eu acho que eu fui provocado aqui. Foi, injustamente, inclusive. E aí eu quero saber, se eu sou o profeta do acontecido, o Marques deve ser um gênio disso, porque ele sabia que ele podia colocar o pneu slick, o slick, ele não botou intermediário, ele botou o slick, e sabia que ele ia correr bem essa parte final da prova e que a pista ia secar. Então, assim, amigos ouvintes, vocês acham que eu sou o profeta do acontecido? Vocês não viram nada, porque o Marques, esse sim, ele até prevê isso. É o Nostradamus. É o Nostradamus, exatamente. É uma figura icônica já para nossa sociedade moderna, pelo que ele fez. Não, mas isso agora... ele já é mesmo. Isso ele já é mesmo. Pra mim, então. é icônico. Pra mim, ele é o maior fenômeno do esporte a motor dos últimos... Mais do que Max Verstappen. Mas não é por esse sentido, pelo que estamos... Não, pela velocidade. Comentando aqui. Agora, falando sério de novo. Parabéns para quem teve a percepção do pneu slick. Quem que teve? Aí eu não posso falar não ser o profeta do acontecido, porque realmente eu não sei se foi. Eu defendo ele vai se jogar na cova de novo. Não, mas quem que foi o que escolheu o pneu? Foi o Marques? Eu não lembro quem foram os que colocaram para seco. O Dovizioso tá na dúvida. O Dovizioso foi seco inteiro, porque o Dovizioso faz um final de corrida também de tirar o chapéu, né? Eu não me lembro o pneu do Dovizioso, mas enfim. Eu não lembro também, mas... Eu lembro, teve um que saiu, eu acho que foi o Iannone, né? Ele sai bravo com a equipe, que eu acho que ele sai, aí ele olha pro pneu que... Deixa eu ver que pneu que colocaram. E aí ele fica louco. Exato. Mas o ponto não é uma escolha do Marques. Não é uma escolha do Marques. Não tem como ele escolher. Os pilotos... Como faz falta o rádio, né? Pro Marques falar pra equipe que pneu que ele queria. Entendi o que você quer dizer, Raul Rosa. Você tá falando uma coisa interessante. Você quer dizer assim, o cara chega pro box sem saber qual vai ser o pneu que o está esperando. É isso que você tá querendo dizer, Sim. Né? Ué, a equipe que decide. Verdade. E aí você coloca, e isso é um pouco que tá no comentário do povo, o comentário geral. O Marques foi sensacional, escolheu o pneu certo. Não, calma. Alguém tem que ser elogiado, que nós não sabemos quem que teve essa percepção. O Siqueiros sugere códigos, que podem haver códigos, ele sugere aqui no chat, e o Davidson coloca uma informação. Marques, Crutchlow e Dovizioso. Ele coloca aqui, acredito que sejam os pneus secos. Obrigado, galera. Sim. Então, assim, se houve talvez existe realmente alguma sinalização, sei lá como, 2 dedinhos e tal, balançar o ombro. Se houve isso, legal. Aí você mostra uma placa sem nada. Você lembra uma vez que a gente tava vendo uma corrida junto, Raposo? Mostraram uma placa sem nada pro Dani Pedrosa em Valência. Eu e o Raposo morremos de rir. Mostraram uma placa sem absolutamente nenhuma informação. Nada, em branco, buracos na placa apenas pro Pedrosa. Pode haver, o Siqueira tem razão. Pode haver, eu não sei, não posso afirmar, porque não posso ir além até onde eu sei. Mas, quem sabe? É uma possibilidade. Esse é o ponto. Para dar opinião nesse sentido sobre a prova do Marques, é simplesmente impossível. Que eu posso elogiar... Mas a minha questão que eu queria explorar de vocês é nem o Marques, é o Rossi, né? Porque vamos considerar que é a equipe que escolhe. A equipe tá vendo o Marques voando na pista de slick. Sim. E ela me coloca o intermediário? Sim. Aí há um problema, mas... Eu acho que o mais legal disso tudo, gente, é tudo muito especulação. O mais legal é a gente louvar as pilotagens. Independente de como cada piloto veio pra pista, quem andou bem, quem andou mal, quem conseguiu render, quem não conseguiu... Porque essa é a análise do automobilismo que a gente pode ver. Agora, essa que a gente não vê, de quem foi que ganhou, quem perdeu, quem tomou a decisão, é o terreno muito especulativo. Então, vamos pro lado técnico, ou o lado visível, melhor dizendo. Que é o Rossi não voou quando voltou pra pista, porque ele ficou ali naquele bolo, né? Tava ele, Jack Miller, o Barberac também fez um final de semana muito bom.
ele não voou, e outros voaram. Então, essa é a performance que a gente deve analisar. Mas, enfim. Só para fechar com essa questão, então, né, deixa eu só registrar aqui mais 2 e-mails que a gente recebeu. O Fabrício Dutra, né, que corrida boa, uma grande pilotagem do Marx. Ele e a equipe souberam o momento certo de realizar a parada para a troca de moto e ele voltou voando. Essa é a minha dúvida, Fabrício. Ele soube o momento exato ou o que restava para ele naquele momento era arriscar? O que é claro é que houve uma, entre aspas, desobediência dele de vários, né? Porque o que a televisão mostra é a placa box e os caras passam direto. A placa box e os caras passam direto. Eu acho isso... Eu adoro essa desobediência civil, digamos assim, porque é o piloto tomando a decisão. E isso é muito legal. Isso é muito Você já está respondendo até a pergunta do Fabrício aqui, né? Por qual motivo o Rossi demorou tanto a entrar? Porque o cara tá sentindo a pista, Fabrício. O cara tá ele pode até errar, mas ele tá sentindo a pista. E ele errou, né? Ele pode até errar, mas ele tá sentindo. Você vai falar que o Rossi não tem informação ou database na cabeça pra julgar? Ele tem. Então, às vezes, é o que não acontece na Fórmula 1, né? Que chegou-se num ponto em que o piloto, talvez tenha piloto que não consiga guiar sem o rádio. Na MotoGP, ele não tem... É como se ele dissesse pro mundo, meu amigo, tudo bem, você tá me chamando pro box, tá ok, tá registrado aqui, tô ciente, mas quem vai decidir sou eu. Não tem ninguém melhor do que eu pra sentir a pista. E eu vou sempre bater palma para isso, porque triste são os campeonatos em que o computador toma as decisões ao invés do piloto. Ele complementa, né? Eu acredito que ele não teve a leitura correta da corrida no momento e resolveu ficar marcando os ponteiros no momento em que o mais rápido da pista era o Marx. Eu até acredito que talvez ele não sabia que o gap de velocidade era tão grande e achava que dava para ir até o fim sem trocar a moto, hein? As estratégias de decisões de quais pneus usar é decidida durante a prova? Essa é a dúvida, Fabrício. Se você tiver a resposta, manda pra gente. Manda para cartas para a redação. Quanto tempo é necessário para trocar um pneu de uma moto? Vai quase 1 minuto para mais, né? É que você tem que... Aí envolve a corrente, não é igual a Fórmula 1 que você faz em 1 segundo, não é. A moto tem que estar pronta. Aliás, mudou a regra, né? Uma coisa muito interessante que é bom ressaltar. Antes... Ele ressalta aqui. Ele Visto que os pneus da moto do Marx funcionam melhor, não daria tempo de realizar a troca da moto do Rossi e colocar os mesmos compostos? Daria. Da Yamaha ter percebido ali que o Marx estava voando e ter trocado, tipo, uma volta que o Rossi desobedeceu e os caras ter trocado o pneu, daria tempo, sim. Mas, Raposo, tem um acerto, né? Quando você troca o pneu, você tem que mudar o acerto da moto. A moto é muito sensível a isso. Então não é só trocar. Eu acho que daria. Tem muito do acerto que tem que ser, né? Tem que ter o setup pronto. Agora, você falou que ele menciona a mudança de regra. A vitória do Marx ficou mesmo sob investigação? Estavam alegando que a segunda moto estava com a marcha engatada e o mecânico ficou segurando a embreagem para ganhar tempo na troca. E isso não é permitido. Exatamente. Essa é a regra que eu ia colocar. Antes a moto ficava engrenada e o cara só pulava e não faz mais isso. Eu ia só deixar essa regra clara. Eu acho que a FIM tem modos de saber isso, né? Até mesmo por telemetria, enfim. Eu não acho que isso aí seja uma coisa de não, Fabrício, é como o rádio Silverstone, que eu ainda não tive a oportunidade de falar aqui, que é uma coisa absolutamente manipulatória. Dá para se driblar. Nesse caso, eu acho que não. O Fabrício, ele até mandou uma foto que mostra o mecânico segurando a embreagem e tal. Eu também acho que a FIM tem as formas de descobrir se não houve punição. E só para fechar com essa questão, né, o Gustavo Miller, novamente uma corrida com pista molhada e com bastante movimentação. Dessa vez foram 189 trocas de posição, quase 100 a menos do que em Assen, mas ainda muito acima da média. A decepção foi o final, decidindo a estratégia e com apenas uma equipe acertando. Falando em estratégias, por que as equipes que pararam atrasadas não voltaram com o slick, mesmo vendo o Marx voando na pista? É a pergunta de 1 milhão, Miller. Não, aí é perder muito tempo. Se vê o que errou, aí tem que ir até o final. Porque 2 paradas, aí você toma até volta. Aí não adianta. Eles não poderiam trocar os pneus da moto reserva? Eu acho que sim, Miller. É a discussão que a gente teve ali com o Fabrício. Eu acho que sim. Que daria tempo deles fazer essa troca e talvez esse acerto não seja tão demorado assim, mas não sei, tô falando de chute, completamente chute. Mas agora chegou o momento, vamos falar um pouquinho do campeonato, né? Porque a gente teve um 2015 fantástico, com corridas emocionantes, a gente teve vários e vários relatos de ouvintes falando assim, nossa, comecei a assistir MotoGP de tanto ouvir vocês falando e tal, e realmente é bom. Esse é o seu tema da abertura, né? Só para deixar claro. Exatamente. Vamos lá. Então a gente teve, assim,
um ano muito bom o ano passado, com corridas boas, disputas de tirar o fôlego, aquele finalzinho de Assen, nossa, que fim de prova, e várias outras corridas, né, para não ficar, são vários os exemplos. Teve aquele final que não foi talvez tão legal, né, porque aquela briga, da forma que se decidiu, se tivesse sido decidido só na pista, talvez seria ter sido melhor, a gente nunca vai ter essa resposta, mas ficou aquele gostinho de e 2016. Como que vai ser? Porque o Lorenzo, o Marques, o Rossi e o Marques brigaram, não conversam mais, e sabe, gerou toda aquela expectativa, uma Ducati andando, dominando, né, a pré-temporada, aí ficava aquela coisa, nossa, ainda teremos Ducati e tal. Então, assim, gerou-se uma expectativa gigantesca e, ao meu ver, não sei de vocês, não está correspondendo. Não estou falando que está chato, está longe de estar chato, mas está mais longe ainda. Mais longe está certo, né, o Rosa? Que Sim. Sim. É porque o Rosa soltou o mais bom, eu acho, um dia Não, desse. o mais grande ele soltou, eu Mais lembro, eu grande. ouvi. Agora, deixa eu te devolver com uma pergunta, Raposo. 2016 é uma decepção pra você? É isso que eu quero discutir com vocês, mas eu posso antecipar minha resposta. Não. É o que eu tô falando, assim, tá longe de estar ruim, mas está mais longe ainda do que eu esperava. Mas não tá ruim. Não chega a tá Nossa, ruim. então Então, a o que sua que falta? Não, expectativa vamos tava explorar lá ele no aqui. céu, né? Não, mas a expectativa com a MotoGP, a minha é lá no céu também. Eu quero saber do Raposo, eu acho que eu acho que eu tô querendo saber, eu acho que eu tô entendendo onde ele quer chegar. Tá faltando pra mim, no meu modo de ver, mais embates direto desses caras na pista. Pronto, chegou aonde eu queria. Porque não tá tendo tantos embates como a gente teve o ano passado. Tipo, acontece do Lorenzo disparar e vencer uma corrida com certa tranquilidade. Acontece deles brigarem as 3, 4 primeiras voltas e aí se separam, um perde o ritmo, um cai, né? O tanto de queda que a gente teve. Uma corrida, essa aqui o Rossi cai, nessa o Marques cai, nessa o Lorenzo cai. E tipo, esvazia a briga. Então acontecem tantas coisas que aquela coisa de ombro a ombro, lado a lado, não tá acontecendo. Rosa, você. Eu não sei, mas Eu sei, então se você não souber, eu vou responder. Não, eu não sei sobre o comentário do Raposo agora. Assim, eu vou ser um pouco polêmico aqui, mas eu sinto nas palavras dele que ele queria mais Malásia e menos Não, campeonato. não acho. Porque, Mas assim, aquilo que aconteceu na Malásia não é um parâmetro de corrida do Raposo, que o Raposo considera. Não, mas eu tô até criticando a Malásia, eu achei que foi péssimo o final mas do campeonato. você chegou agora a falar tem que ter mais ombro a ombro, tem que ter Não, mais. mas Não, como mas foi não é Assen? joelho Como foi na Assen? moto. Ombro a Como ombro foi quer Assen? dizer joelho na moto, né? Você lembra do final de Assen do ano Sim, eu passado? lembro. O final de Assen também foi perigoso, vamos dizer assim. Mas Mas ninguém, ficou, ninguém foi Mas o desleal. final de Assen foi esportivo. ficou pra história. E como que o Rossi se equilibra, né? Como que ele faz aquilo? Mas enfim, tá. Eu acho, eu acho que a expectativa, no seu caso, Raposo, tá muito alta. E a minha expectativa do Campos também tá muito alta, só que na hora de abaixar, na hora de sentar e ver a corrida, eu não fico pensando assim que vai ser. Eu acho o perigo você responder pelo campus, mas tudo bem, continua. Eu também acho. Não, mas aí ele falou. Eu não tô falando algo que eu tô adivinhando. Ele acabou de falar. Sim, Volta aí expectativa alta, sim. volta aí, ele falou, a expectativa tá alta. Agora, eu só não posso, e aí eu tô respondendo por mim. Eu só não posso querer que todas as corridas sejam espetaculares, mas eu não vejo um campeonato ruim, eu vejo um campeonato bom, porque as corridas estão sendo boas. Tá, ok. Aí no final vai ser marcado o Marques ganha o título por 100 pontos de diferença. Mas se for 100 pontos de diferença, que ele fez a diferença, como aconteceu nessa etapa, que ele teve os seus méritos de pilotar uma moto com pneu slick durante um período em que a pista ainda estava molhado, que a gente meio que esbarrou nisso, mas não deu nem tanta ênfase. Acontece, porque se você pegar e fazer a retrospectiva, você vai ver grandes momentos, você vai ver grandes histórias. Você não pode ser que não tenha as grandes disputas como teve no passado. E aí sim, aí eu concordo com a expectativa alta que foi gerada.
mas não vou dizer que também foi de todo mal. Eu acho o seguinte, Raposo, bom questionamento, bom, é muito café com velocidade esse tipo de pergunta para deixar o ouvinte pensar. Eu não considero 2016 uma decepção. Eu acho que eu interpreto o que você está dizendo de uma outra maneira. Não tem o lado bom, ou falta um pedacinho do lado bom que a gente esperava. Talvez seja o ombro a ombro na pista. Eu só queria que vocês esbarrassem na outra pergunta que eu deixei aberta também, que ainda temos um campeonato? Não, temos. Ele se desenha para o Marques, mas eu não consigo dizer aqui que já está meio que liquidado. Porque a questão dos pneus está muito séria. Né? Esse é um campeonato muito influenciado pelos pneus. A gente estaríamos tendo outra MotoGP não tivesse mudado o Bridgestone para Michelin. Porque estão caindo muito, estão sentindo essa questão de o aquecimento dos pneus, isso foi fortíssimo na Alemanha, né? A questão de poucas curvas para a direita, né? Dava para se fazer com... Isso é eles falando, tá? Isso não é eu achando, não. Dava para se fazer com o Bridgestone. O pneu aquecia de uma maneira diferente. O Michelin, com só 3 curvas para a direita, as motos sentem a curva para a direita porque não pega a temperatura ideal. Enfim, estou dando um exemplo técnico. Só que eu encaro 2016 de uma maneira, como eu disse. Não tem talvez a coisa boa que a gente falava na pré-temporada, mas tem outras que para mim estão assumindo o lugar de uma maneira igual. Estão me dando igual satisfação. Porque a gente está vendo pilotos se destacarem em motos fracas, seja com chuva ou às vezes até sem chuva. A gente está vendo o sábado, o Raposo descreveu como a classificação no sábado. Se você não viu, eu recomendo, porque são deliciosas de assistir, nessa questão do Q1 e do Q2. Um tem que classificar para o outro, mas enfim, funciona muito bem. Talvez, Raposo, o X da questão para isso aí, que você está dizendo, embora eu repita, tem muita coisa boa. O que a gente não tem por um lado, a gente está ganhando por outro. Acho que a gente acabou de assistir, Raposo, 2 provas que são demonstrações extremas de técnica e talento. E eu fico satisfeito quando isso acontece. Né? Mesmo que as ultrapassagens não sejam tantas, nesse caso até foram, mas você está assistindo ali o cara guiar a moto, mas no fio da água. Né? E a gente viu isso em Assen e teve alguém que citou aí, né? A chuva atrapalha. A MotoGP no seco é sempre divertidíssima de assistir, mas do modo como a água veio em Assen, e melhor ainda na Alemanha, não chegou ao ponto de estragar. Pelo contrário, eu assisti a prova falando assim, não é possível que hoje não vai ser o dia do Dovizioso. Né? O que esse cara tá andando na chuva? Né? Aí vem esse Barberá, vem o Petrucci, começa a passar todo mundo, assume a liderança da prova. Eu acho impossível não se divertir com isso. Né? Eu acho que isso aí ganha ou substitui, entre aspas, a questão se fosse ali o Rossi e o Marques. Claro que seria tensão máxima, extrema, muito legal. Mas é legal também esse jeito. São caras novas. A gente está vendo o destaque vindo de outros lados. O que também é bom, porque tem um fator novidade. Para matar a questão, Raposo, eu coloco aí o fator asa. Talvez, não sei, talvez o fator asa esteja fazendo com que as provas no seco não estejam acontecendo tantas coisas assim. Tanto que, por isso que o Rosa citou a especulação do rádio, sou capaz de cravar que não vai passar na MotoGP, porque a MotoGP toma decisões em prol do espetáculo. A MotoGP analisa o nível das corridas e ela não quer perder o que ela tem de melhor, que é a atratividade. Enquanto outras categorias tomam decisões pensando na política, na maioria dos votos, no peso que uma equipe mais velha tem em relação a uma mais nova, a MotoGP não. A MotoGP baniu as asas, sabendo que o negativismo para algumas equipes seria enorme, mas baniu. Aqui não precisamos de asa. Não precisa que asas existam. Então, eu tenho absoluta certeza que o rádio não vai passar. Talvez seja um fator, Raposo, talvez seja um fator, porque para chegarem no ponto de proibir, eu ainda não tenho a certeza aerodinâmica da questão do ar que passa, atrapalha de trás. Não acho que chega nem perto do que é corrida de carros. Mas se proibiram, para mim a mensagem é clara, não acrescenta nada. Não, e foi bom que você bateu na tecla antes de começar a discussão. E você, Raposo, você tá decepcionado? E eu falei assim, olha, não estou. Tá longe de ser o que eu queria, mas foi não bom está... que deu tempo de você antes da gente responder. Pra não parecer que eu fui influenciado sim. Vim agora do profeta do comentado e falar, não, tudo bem, eu também tô achando, então...
Eu queria só convidar os ouvintes, né, a ler. É porque vocês estão ouvindo, né, agora, como que é a tendência desse programa, né? Somos profetinhas. Só o Thiago Café Santa com Rosa profecia. pode ser o profeta do acontecido. Thiago Café com Raposo, profecia. ele não pode ser. Eu queria convidar todo Ô, mundo a Raposo, ler. você quis dizer, no final das contas, que falta alguma coisa. Eu sei, eu entendi o que você quis dizer. Né? Você Sim, não quis dizer que manda- não tá longe de estar ruim. Mas a expectativa, como 2015 terminou Sim. e como desenhou-se 2016 ainda não chegou lá. Mas não se esqueça. Não sei se vai chegar. Não se esqueça do final de corrida em Mugello, naquela final que decidido a milésimo segundo. Eu não invalido o seu argumento. Eu sei que você está falando da temporada como um todo. Mas para a gente lembrar que ainda há maneiras do ombro com ombro acontecer ainda em 2016. Esperemos. Eu queria só antecipar, né, aqui, né, convidar todo mundo a ler a coluna que vai sair do Siqueira, lá no Além da Velocidade, sobre esse assunto. Que vocês leiam lá, que o Siqueira vai dissecar muito bem. Vai sair aonde? No Além da Velocidade. Pode ser que sim. Na coluna do leitor lá. Tem a coluna do leitor, que estreia. Eu só vou falar o nome na semana que vem, quando ela estiver no ar. Mas tá aberto. Quem quiser fazer a sua coluna, o Além da Velocidade, tá aberto para isso. Então, dito isso, que vocês, ouvintes, pensem sobre isso. A MotoGP vai entrar agora, né, nas férias. Quem tá devendo corrida, quem não tá assistindo, né? Quem não tá assistindo, corre atrás, porque vai ter tempo. Agora é só dia 17 de agosto, se não me engano, que a categoria retorna à ação. Então tem bastante tempo. Então, hein, Raposo? Um mês certinho, então. Um mês certinho, então para todo mundo correr atrás e assistir, acompanhar as corridas e voltar. E vamos analisar, né, se na reta final aí que o campeonato vai entrar, se as coisas vão não melhorar. Talvez melhorar não seja a palavra certa, né, porque tá bom já, mas ficar ainda melhores. Ficar ainda melhores, exatamente. E com esse desejo, com essa profecia, a gente chama a próxima vinheta, Thiago Rosa.